E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: o cristão e a política. Querido ouvinte, vivemos em um tempo em que a política está muito acirrada, chegando à violência, fora a maldade, a mentira, a corrupção. E a palavra de Deus, e eu quero conversar hoje com você, você que está sintonizado aí comigo, quero conversar com você, meu irmão, sobre o cristão e a política. Sempre à luz da Bíblia. Não é apenas uma opinião minha, um pensamento meu, é a palavra de Deus. E lá em Provérbios 29, versículo 2, diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Infelizmente, no nosso Brasil, a maioria dos governantes são homens ímpios, idólatras, feiticeiros, adúlteros, drogados, viciados, alcoólatras, homens espertos, homens inteligentes, homens sábios, segundo a sabedoria do mundo, mas homens que não têm Deus, muito pelo contrário. Alguns chegam a trabalhar no contexto da política contra Deus, contra a igreja, contra a família. E eu quero então, através da palavra de Deus hoje, conversar com você. E você pode ir anotando aí os versículos para compartilhar com outras pessoas. Provérbios 29, 2, Salmo 33, 12, quando a Bíblia diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que tem Deus como Senhor, que não é o caso do nosso Brasil, que tem como Deus uma senhora feita pela mão do homem, uma ilusão, falar a verdade sem medo de errar. Maria, mãe de Jesus, existiu e é um fato bíblico extraordinário. A virgem que foi escolhida, Aparecida, uma imagem escura achada dentro do rio. Enfim, tem muitas histórias, mas tudo isso faz parte da mentira, que sempre é cultivada pela política. Uma das pessoas que mais incentivou esse falso culto foi Getúlio Vargas, que era um presidente famoso da história do Brasil, que deixou lá uma rosa de ouro. Mas a Bíblia vai dizer para você isso: quando o justo governa, quando o homem de Deus, o homem abençoado, o homem cheio do Espírito Santo, o homem temente a Deus, o homem cristão governa, o povo se alegra. Agora, quando o homem ímpio governa, o povo geme, é só maldade, mentira, corrupção. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Isso é uma obrigação nossa, independente de quem seja o prefeito, o governador, o presidente. Nós temos que orar. Você pode anotar aí na sua Bíblia, Romanos 13, 3 e 1 Timóteo 2 e 2, está escrito isso. Mas hoje eu quero ler um versículo com você, que não é muito conhecido, mas é muito interessante. Salmo 94, versículo 20. Pode um trono corrupto se aliar contigo? Um trono que forja a injustiça por decreto? Eles planejam contra a vida dos justos, condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor nosso Deus o destruirá. Olha que palavra forte, Salmo 94, do versículo 20 até o versículo 23. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, ela sempre vai estar falando sobre o governo. Na Bíblia fala sobre os patriarcas, a Bíblia fala sobre reis, sobre juízes, governos. O governo humano e o governo de Deus. E por fora disso aí, em cima do governo humano, na maioria das vezes, o governo maligno, a maldade, a mentira, a corrupção. Aí o salmista diz aqui o seguinte: pode um trono corrupto se aliar com Deus? Pode um trono, um governo,
uma autoridade, um governador, um presidente, um prefeito, que tem aliança com o mal, com a mentira, com a maldade, com a idolatria, com a feitiçaria, com o adultério, com a prostituição, com a pornografia, com a pedofilia. Pode esse governante ter aliança com Deus? Lógico que não. E por isso, muitas vezes, esse governante que a gente escolhe, ele é contra Deus. Olha o que o salmista diz: forja a injustiça por decreto. São leis estabelecidas. O Brasil é uma democracia, é um país republicano, então são os deputados federais e estaduais que fazem as leis, são os vereadores no município, e a maioria desses homens são contrários à palavra de Deus. Tem alguns que até fingem que aceitam a palavra de Deus, mas no fundo, eles fazem decretos, leis, e o texto é bem claro, que forja a injustiça, a maldade. Eles planejam, olha o versículo 21, eles planejam contra a vida do justo e condenam inocente à morte. Olha o caso que houve de janeiro aí do protesto lá no governo do presidente, velhinhos, idosos, com Bíblia, bandeira do Brasil, foram presos, foram processados. Num país que traficante, assassino, faz toda a desgraça e continua solto, eles prenderam os velhos, os idosos, e alguns morreram na cadeia por causa da velhice, da idade debilitada. Leia esse salmo, esses versículos. Eles planejam contra a vida do justo, planejam contra a igreja, a ideologia do gênero, o casamento gay, o casamento alternativo, regras que querem atrapalhar a pregação do evangelho. Eles querem impedir o crente de pregar o evangelho porque diz que isso machuca a outra pessoa que não é crente. Eles planejam contra a vida da igreja, contra a vida do povo de Deus. Eles forjam o mal, a corrupção, a mentira. Isso é notícia todo dia, toda hora, não é só no nível federal. É no Estado, não importa o nosso Estado, mesmo muita gente dizendo que o governador nosso é um homem honesto, eu até creio que seja, é um empresário rico, bem-sucedido, mas ali naquele sistema existe muita corrupção e não existe esse ou aquele que vai impedir isso. É muita pressão. Alguém já disse que dos 513 deputados federais, por exemplo, a maioria deles tem processo de corrupção, de lavagem de dinheiro, fora os pecados naturais de cada um. E eles trabalham contra a igreja, trabalham contra o reino de Deus, trabalham contra a obra de Deus, eles estão forjando o mal. Tudo isso como lei. Existe a PL 5002, de 2013, olha como que já é antigo, está lá rodando e eles vão tentando só para prejudicar a obra de Deus. Mas o nosso consolo, para finalizar essa pequena mensagem: mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a minha rocha em que encontro refúgio. Pode o governante ser mau, pode a política ser corrupta, pode a violência, a maldade, a mentira, a idolatria, a feitiçaria estar imperando, as drogas, os vícios, mas Deus é o nosso refúgio. É nele que nós encontramos o refúgio. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é refúgio e fortaleza. É Deus que guarda, é Deus que cuida, é Deus que protege, é Deus que sustenta. Aí ele termina o salmista dizendo: Deus fará cair sobre eles. Olha só agora, o justo juiz. Essa gente que rouba merenda de criança, que rouba o dinheirinho do velho aposentado, as pensões, que faz tanta corrupção, tanta falcatrua, que prejudica a saúde. A saúde do Brasil muitas vezes é um caos e tem dinheiro liberado, mas grande parte desse dinheiro é desviado. Grande parte do dinheiro da saúde, da educação, é desviado na corrupção. Mas Deus fará cair sobre eles os seus crimes e o destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor nosso Deus o destruirá.
Então que nesse ano de política você possa pensar, você possa conversar aí com os líderes da igreja. Preste atenção, não estou dizendo que o seu líder, o seu pastor, vai falar em quem você vai votar. Como é um país democrático, é apenas questão de debate, discutir ideias, entender o processo, entender isso, que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio governa, o povo geme. Então você, conversando e, acima de tudo, orando, para que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir a oração da sua igreja e vai sarar a nossa terra. Essa terra chamada Brasil, um território tão lindo, tão rico, mas muitas vezes, na maioria das vezes, desde sempre, desde as capitanias hereditárias, desde o começo de tudo, desde Portugal até hoje, corrupção, maldade, mentira, engano. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Você é um voto só, mas o seu voto é importante. Mas acima de tudo, você é um que pode se dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia do nosso Brasil. Deus, sara essa nação.